A hipocrisia de Carlo Ancelotti. Quando Ancelotti assumiu a seleção, ele pegou uma seleção extremamente quebrada, uma seleção cheia de problemas, tanto dentro como fora de campo. O maior objetivo do Ancelotti, desde o começo, era fazer com que a seleção brasileira retornasse ao topo, fazendo com que ela disputasse títulos importantes. E o maior desses é a busca pelo Hexa nesse ano. Durante todo esse tempo que o Ancelotti está no comando da seleção brasileira, ele tem feito diversos testes, usando táticas e jogadores diferentes para testar qual que é o melhor para fazer com que a seleção brasileira alcance o principal objetivo, que é o Hexa em 2026. E no meio disso tudo, sempre surgiu a mesma pergunta: Neymar deve ir à Copa? Durante o ano de 2025 inteiro, essa pergunta foi feita repetidamente e muitas vezes ele ignorou. Até o final do ano passado e o começo desse ano, onde ele passou a responder com a seguinte frase: Neymar deve estar 100% se quiser ir à Copa. E é por essa frase que eu acho o Ancelotti hipócrita quando ele tenta usar esse argumento para dizer o porquê o Neymar não estava sendo convocado nos amistosos. Em todas as suas entrevistas coletivas, ele vivia dizendo a mesma frase: Neymar deve estar 100%, Neymar deve estar apto fisicamente para jogar a Copa. Porém, o que a gente viu nesse ano, nos amistosos do Brasil, foi meio que o contrário disso. E é aí que entra a hipocrisia dele. O que o Ancelotti falou que o principal jogador da seleção durante todos os últimos anos deveria ter, os jogadores que ele tem convocado não têm. Todas as datas FIFA desse ano provaram que o argumento do Ancelotti de o Neymar estar 100% era uma farsa. Ele só não queria chamar o camisa 10 ou ele queria fazer com que o camisa 10 do Santos tivesse vontade de estar na Copa. Porque diversos jogadores durante a data FIFA do começo do ano até o atual momento se machucaram repetidas vezes ou foram cortados definitivamente por lesão, como é o caso do Rodrigo, Éder Militão e Estevão, que estarão fora da Copa esse ano. Em contrapartida, Neymar, desde o começo desse ano, provou que ele está sim apto fisicamente e tecnicamente para poder conseguir ajudar a seleção brasileira a alcançar o principal objetivo dela esse ano. Mas ele não consegue ajudar contra o Recoleta. A gente tem que pensar no seguinte: o time do qual o Neymar joga não ajuda ele. O time que ele joga é completamente ridículo. Quem acompanha os jogos sabe que ali não tem jogadores que conseguem acompanhar o mesmo nível de raciocínio e de habilidade que o Neymar tem. O Neymar, durante todos os últimos 15 anos, só esteve abaixo de 2 jogadores, que a gente não precisa nem comentar quem são, todos sabemos. Isso por si só já prova que o nível de futebol dele, a capacidade de construir algo diferente dentro de campo, é completamente diferente do que tem sido visto. O Neymar, mesmo não conseguindo estar no auge físico e no auge do seu futebol, mesmo assim ele vem provando que ele ainda consegue jogar, mesmo que seja um pouco, do que ele já foi no passado. Só esse ano, por repetidas partidas, ele decidiu sozinho e infelizmente o time dele deixou a desejar. Outro motivo do porquê eu acho hipócrita o Ancelotti não querer levar o Neymar com o argumento de que ele tem que estar bem tecnicamente é que os jogadores que são convocados como titulares e principais estrelas dessa seleção atual não são capazes de definir nada sozinhos. Isso fica claro quando muitos deles são entrevistados dizendo que eles precisam que o camisa 10 do Santos esteja em campo. Eles não conseguem chamar responsabilidade da mesma forma que o Neymar chamou durante todos esses outros anos. Então, na minha opinião, eu acho que o Carlo Ancelotti é um hipócrita se ele deixar o Neymar de fora. Porque o Neymar já provou que ele está apto fisicamente, mentalmente e tecnicamente para ajudar a seleção a conquistar o Hexa. Hoje, mais tarde, nós teremos a convocação do Brasil e a gente vai saber definitivamente se ele vai ou não. O argumento usado pelo técnico italiano se mostrou hipócrita durante esses últimos meses. Porque todos os jogadores que foram convocados como titulares e principais estrelas do time não conseguiram render o esperado e muitos outros se machucaram, tanto dentro do ciclo da data FIFA quanto fora, nos seus próprios clubes. A gente só vai descobrir na convocação de hoje mais tarde o que vai ser de toda essa novela que vem sendo esses 2 últimos anos envolvendo o técnico da seleção brasileira e o nosso principal jogador. E lembrando que esse vídeo é só uma opinião minha, é como eu enxergo o que vem acontecendo nos últimos anos. E caso o Neymar seja realmente convocado, que ele mostre que ele é o camisa 10 e o jogador que a gente precisa para trazer o nosso tão sonhado Hexa. E caso não, fica aqui a minha crítica ao Mr. Carlo Ancelotti por mostrar toda a sua hipocrisia durante esses meses com essas falas repetidas e também por mostrar que ele tem uma leve birrinha com o jogador brasileiro.
Bom, é isso. Até a próxima. Falou!